Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast semanal da Pipeline Capital, que vai ao ar todas as segundas pela manhã. A Pipeline Capital é um escritório de M&A focado em empresas tech-driven, orientadas e movidas por tecnologia. Eu sou Cadu Pedreira e hoje Felipe Wasserman, nosso sócio e head de relação com investidores, continua sua conversa com Edson Rigonati, sócio fundador da Stella, um dos mais destacados fundos de venture capital do país. E se você ainda não ouviu a primeira parte da entrevista, é só acessar o episódio anterior e ficar por dentro de tudo que o Rigonati e a equipe Pipeline têm para te contar. Na sequência, além do Felipe, estarão presentes nossos sócios Álvaro Pacheco, Head de Operações, e Pierre Marcondes, Head de Marketing, para um bate-papo sobre o que o Rigonati nos contou. O Brasil ele é hoje um dos 5 maiores mercados de qualquer produto global de tecnologia. Os investidores, de um modo geral, são muito rigorosos com as startups. Ideias, elas valem em pontos, em dinheiro, de -5 a 20. E execução vale de -10 a 1 bilhão. As pessoas olham muito nesses múltiplos de faturamento, múltiplos de crescimento, e nos últimos tempos voltou a se falar na questão unicórnio versus camelo, esse tipo de descrição, e começou a se valorizar uma coisa que não se falava por um bom tempo, tipo empresas que dão lucro e conseguem andar pelas próprias pernas e não somente o crescimento. Às vezes, empresas que têm múltiplos maiores de venda no coisa são as que têm maior múltiplo de crescimento e não necessariamente lucro. Isso é uma coisa que para as pessoas normais que não estão nesse mundo é muito estranho. Tipo, quando você nunca dá lucro, como você vale tanto? Explicando no modo didático, assim, como a gente consegue passar para o público, vale a pena você reinvestir tudo e não dar lucro para crescer? Vale a pena você queimar a caixa para crescer ou vale a pena você lucrar? Como fazer esse cálculo? O que é melhor? Ou se existe uma regra do que é melhor para cada um? Acho que eu posso compartilhar como a gente pensa, né? Eu não sei se isso é uma verdade universal, mas a gente olha o mundo dividido em 2 físicas, né? A física de Newton e a física de Einstein. Então, public equities, private equity, geralmente respeita a física de Newton, que é aqui representada pelo DCF, pelo KPN, né? Enquanto o venture capital lida com objetos menores, subatômicos, e, portanto, a gente está na física de Einstein, onde o que vale é o Pareto, Black-Scholes, né? Então, uma startup ela não é uma empresa, né? Uma startup, por definição, é um organismo social que está tentando virar uma empresa. Então, quando a gente investe numa startup, a gente não está comprando um pedaço, uma ação que representa a geração de caixa. A gente está comprando uma opção de que se esse negócio der certo, eu vou botar mais dinheiro ou eu vou ganhar dinheiro de uma outra forma, né? Então, a partir desse ponto de partida, tudo começa a ficar mais claro. É óbvio que o mundo de Einstein e o mundo de Newton se encontram em algum momento, né? É óbvio que alguma empresa, em algum momento, ela tem que gerar caixa, ou a expectativa de que ela vai gerar caixa. E aí a gente tem que entender também que debaixo disso existem 2 maneiras de você gerar o crescimento. A primeira maneira de você fazer é você, do ponto de vista, quando a gente olha para a geração de caixa, né? A primeira coisa é eu crescer sem ganhar dinheiro na unidade, que é a margem bruta. É eu vender um serviço pelo um preço abaixo da margem bruta dele. Isso não dá dinheiro e nunca vai dar dinheiro. Agora, eu investir em alguma coisa que tem margem bruta, mas eu ter EBITDA negativo para poder suportar o crescimento, é uma perspectiva completamente de possibilidade de geração de caixa. Isso que você falou me lembrou muito da margem bruta negativa. É o caso das bicicletas e tudo no Brasil. E tinha até um dos Yellow, os Greens daqui, que quanto mais vendia, mais perdia dinheiro. Mas uma coisa interessante sobre Yellow Green, uma coisa que eu sempre quis perguntar para você, é que eles faziam uma coisa muito bem, fora de ter falido. Cada captação que eles faziam, eles mudavam a definição da empresa. Então, no início estava na moda logtech, eles eram logtech. Aí depois era questão sustentável, eles eram sustentável. Aí no final eles eram fintech, eles já não era mais nada do outro porque estava na moda fintech. Então eles conseguiam se moldar à moda do momento, mas no final a empresa não deu certo por causa da questão da margem ou por causa das coisas. Mas a gente vê essas empresas que acabam
viajando por algumas ondas, né, de crescimento baseado numa expectativa meio insana do mercado. Assim. Tá todo mundo falando sobre isso, então eu vou virar isso. Tinha uma época que se falava que basicamente tudo era fintech. Todo mundo é fintech, né? Qualquer empresa é fintech. Como você vê essas ondas e como você vê... E qual é a onda que você vê que está acontecendo agora, né? A onda epidemia, né? A onda pandemia, que mudou muita coisa também. Mas como você vê esses andamentos e esse tipo de valuation por pitch, né? Não valuation por realidade? Eu acho que nunca dá para dizer ao certo o que cada empresa está fazendo, ou o que cada investidor está pensando. De novo, como a gente pensa, né? Assim, de uma maneira geral, em qualquer mercado, sempre tem value investor e momento investor, né? Vamos pegar a bolsa, por exemplo. Tem investidor que não compra ação enquanto não fizer uma análise profunda dos fundamentos de uma empresa. Tem outros que acham isso completamente inútil e são grafistas, né? Porque estão olhando o momento de mercado, traders, esse tipo de coisa. Não existe prova absoluta que um funciona melhor do que o outro, né? Acho que a mesma coisa em venture capital. Existem apostas fundamentadas e existem apostas em hype. E às vezes as apostas em hype dão certo, dão muito dinheiro. Então, assim, eu não me sinto assim, nem qualificado para dizer se é ou não é assim que foi feito, né? É assim que nós enxergamos, tanto que a gente não investiu nesse mercado, assim como a gente também não investiu em clube de compra, mas tem diferentes visões no mercado e acho que isso que torna a possibilidade de você ganhar dinheiro tão interessante, né? Porque tem diferentes tipos de teses para diferentes tipos de apostas. Isso que você falou é interessante quando você analisa o passado, né? O passado que você tem. Eu sempre lembro que quando o começo da internet perguntavam, escrevi um texto muito interessante, do que eu tinha certeza que não ia funcionar e que vende na internet, eu falava que era tênis. Porque, tipo, tênis você tem que experimentar e não faz sentido comprar online. E, de repente, era o segmento que mais crescia. Toda a minha teoria faz todo sentido. Todo mundo acha que tem que experimentar tênis e que você não compraria sem ver, só que na prática não fez nenhum. Cases como esse, assim, que eram, não certezas absolutas, mas que eram certezas que você tinha no passado e teorias que se deram ao contrário e vice-versa, as coisas que você tinha certeza, demorou muito para acontecer e aconteceu? Olha, acho que talvez a primeira delas é o foco, né? A gente é muito restringente em relação à necessidade do foco e de fazer uma coisa por vez só, mas tem casos incríveis de empresas que não tiveram foco e deram super certo. A gente passou vários unicórnios hoje porque a gente achava que os caras não tinham foco e os caras são unicórnios, bons unicórnios, né? Não são só unicórnios porque tiveram algum hype, alguma coisa assim. Então, essa é a primeira coisa que fica. A segunda coisa é que a gente sempre apostou no nosso relacionamento com o empreendedor, né? Que a gente conhecia bem o empreendedor e a gente deixou de investir em muitas coisas que foram bem porque a gente não teve tempo de conhecer o empreendedor. E acho que teve também um foco muito voltado nessa ciência do crescimento, né? Que às vezes ali no momento do investimento ainda não está pronto, mas que o empreendedor consegue e a gente achava que ele não ia conseguir, né? Então, acho que esses foram três situações, assim, 3 tipos de situações onde às vezes a gente foi dogmático demais, né? Então, o que a gente se pergunta hoje é até onde vai o dogma, quando que você abre um pouco o dogma para experimentar, para testar e ver se você muda o teu algoritmo de pensamento, né? E a gente acaba passando por isso a cada 2 anos, né? Acho que tem uma beleza essa naturalidade, né, do venture capital de ter safras de 2 em 3 anos, porque é o tempo de você repensar, né, e falar, bom, o que eu aprendi nesses 3 anos que eu tenho que fazer diferente agora? E o mercado brasileiro está acelerando, né? Está ganhando robustez do nosso lado, né? A gente vem buscando acelerar a maneira como a gente olha, como a gente pensa, como a gente se relaciona e aprender com coisas diferentes, testar, né? Acho que, assim como os empreendedores, a gente sempre recomenda os empreendedores a investir 80% dos recursos naquilo que eles sabem fazer muito bem e 20% em experimentar coisas novas que podem ser as próximas adjacências, né? E acho que esse é um pouco do growth hacking do investidor também. 80% do tempo do dinheiro vai para aquilo que a gente tem convicção e 20% das coisas que a gente tem que experimentar para ver se a gente aprende coisas novas e se a gente traz adjacências novas para os nossos investidores.
Eu acho que o negócio de aprender é constante, e eu acho que é uma das maiores dores de empreendedores que acabam tanto focado no business, acabam tanto focado no tático, que acabam não parando para pensar no estratégico. E esse 20% parar e dizer, você tem 20% para parar e refletir, e ler um livro e tudo, ajudaria muito, mas as pessoas são que isso é errado, né? Como se você não estivesse trabalhando, como se estivesse fazendo mal à empresa. Outra pergunta, assim, hoje a gente ainda usa muito a base americana, de VCs, valuations, a escola americana. Você acha que nível está do Brasil em relação à maturidade, em relação aos Estados Unidos? Você acha que a nossa ideia é ir para um patamar mais parecido com o deles, ou criar uma escola brasileira? Se existe uma escola brasileira de investimento, alguma coisa, um modo diferente de investir, ou a gente realmente está cada vez mais tentando chegar numa maturidade americana? Eu acho que ela é majoritariamente americana, né? Eu diria que hoje talvez 70% americana, 30% chinês. Eu acho que a gente já vê muitos empreendedores, muitos investidores bebendo do playbook chinês, aprendendo com o playbook chinês. O mercado brasileiro tem algumas características que são mais parecidas com o chinês do que com o americano, né? Então, qual que é a diferença básica, né, do mercado de tecnologia americano do chinês? O mercado americano ele é calcado em monopólios. A Amazon, o Facebook, a Apple são grandes monopólios, né? Então, a Salesforce, um cara suga muita energia de um segmento. A China tem um modelo mais distribuído, né? Claro que tem a Baidu, o Alibaba e o Tencent, né? Mas a rede debaixo dessas empresas ela é mais extensa. Eu não sei se isso vem do comunismo, mas é uma arquitetura mais distribuída de geração de riqueza, né? Então, e o Brasil acho que tem essas características que é até por isso que a gente vê esses marketplaces dando bem certo no Brasil. Então, eu acho que o playbook hoje é 70 Estados Unidos, até porque a maior parte dos fundos que vêm fazer late stage no Brasil são americanos ou bebem dessa água, e a gente faz parte de uma cadeia produtiva, né? Então, estamos produzindo um produto para um tipo de investidor vir comprar, que é esse cara do late stage, que hoje ele é americano e chinês. Engraçado não falar da Europa, né? Tipo, dois mundos tão separados e com playbooks bem diferentes. E deve ter outros mini playbooks assim, mas a gente acaba focando em dois majoritários assim. E o que você acha que, se a gente tivesse gringos ouvindo aqui, o que você acha que o Brasil é bom? O nosso tipo de cultura, tudo a gente pode ensinar para o mundo e caminhos diferentes que a gente está conseguindo escrever. Eu acho que vale a pena começar de cima, né? Então, o que a gente tem? Né? O Brasil ele é hoje um dos 5 maiores mercados de qualquer produto global de tecnologia, né? Então, São Paulo é a maior cidade do Uber, Brasil é o segundo maior mercado do Airbnb, o segundo maior mercado do Instagram. Então, assim, pega um grande player, TikTok, né? Acho que o Brasil é 4º, se não me engano. O Brasil ele é relevante. Aonde o Brasil não é relevante? Software para grandes empresas. O Brasil representa, talvez, para grandes empresas, talvez 5% do mercado global, da SAP, da Oracle. A gente não é relevante para esse mundo. Mas para os players de consumo e para os players de SMB, o Brasil é um mercado infindável. Pô, se a gente é dos 5 maiores mercados, como é que a gente não consegue criar uma das 5 maiores empresas para esses mercados no mundo? E acho que a gente vinha preso a um storytelling brasileiro. Eu faço aqui a analogia com novela. A novela brasileira não faz sucesso em nenhum lugar do mundo, né? Ou pouquíssimos lugares do mundo. As produções turcas, as produções norte-coreanas fazem muito mais sucesso do que o storytelling brasileiro. Então, tinha alguma coisa no nosso storytelling cultural que era uma trava, né? E acho que o que essa safra de empreendedores está fazendo é quebrar esse storytelling, partindo para dores globais. Então, Hotmart é global, Wildlife é global, Resultados Digitais é global, Gympass é global. A gente está achando essa válvula de escape, essa válvula de disseminação global que a gente não tinha antes, em mercados que antes não eram explorados, e a gente sabe explorar, né? Então, o Brasil é top 5 de SaaS para pequenas e médias empresas e top 5 de marketplaces. E estamos começando a gerar uma safra de top 5 de consumo. Saímos do varejo e fomos para o Digital Native Vertical Brands, e eu acho que isso vai ser uma bonança para o mercado brasileiro. Eu acho que essas são as 3 coisas que a gente vai ver assim, de maneiras muito significativas na próxima década aqui no Brasil.
Estamos terminando aqui a entrevista. O que hoje você vê como tendência? Assim, que cada ano tem uma tendência diferente, uma coisa que está todo mundo olhando. E eu acho que a epidemia fez a parte tech crescer muito. Todo mundo falava em tech, todo mundo fala em home office, e os efeitos do home office, o efeito da mudança de laje. Mas o que hoje você vê como tendência e o que você acha que desse momento que a gente está vivendo hoje, o que vai durar e o que vai mudar? Acho que para te responder isso, eu vou te contar um pouquinho do modelo mental, né? A gente parte do modelo mental da Carlota Pérez, que é um livro incrível, né? Chama Technological Revolutions and Financial Capital. Ela reconta a história do capitalismo dos últimos 250 anos em 5 grandes ondas tecnológicas, né? Então, Revolução Industrial, 1772, Revolução do Vapor, 1812, Aço, 1873, Automóvel, 1913, Transistor, 1973. Cada um desses ciclos dura 75 anos, uma primeira fase de 20 anos de bolha, de especulação tecnológica, 2 grandes crises globais e aí 30 anos de produtividade global, porque aquelas tecnologias da primeira fase se disseminam para a sociedade inteira. Então, estamos nos últimos 20 anos da era de TI, é por isso que globalmente a gente está vivendo essa bonança, né, de produtividade global promovida por TI, que é um reflexo da Segunda Guerra Mundial. Tudo isso que a gente faz hoje é reflexo da Segunda Guerra Mundial. E nos próximos anos a gente vai ver justamente essa aceleração que veio por causa do Covid, né, que é trabalho remoto, educação remota, saúde remota, logística de última milha, entretenimento em casa, presença digital e serviços financeiros, né? São as 7 coisas que estão bombando e a gente andou 4 anos em 4 meses do ponto de vista de demanda nessas frentes. Então, eu acho que esse é o rio que está, né, levando o mundo para a próxima fase. Para os próximos 30 anos, a gente está vivendo agora o começo da próxima era, né, que é a era biotech, que é a era da busca pelo fim do Covid. A humanidade hoje está investindo mais dinheiro nisso do que investiu na Segunda Guerra Mundial. Os reflexos tecnológicos na nossa vida do que está acontecendo na busca da solução do Covid vão levar a gente para um próximo ciclo tecnológico que a gente ainda não tem nem ideia do que vai ser. Acho que para terminar, só 2 coisas. Queria que você falasse sobre o seu próprio podcast, para as pessoas que adoraram essa entrevista para lá conhecerem. E, por último, a dicas de livro. Você, acho que 30% dos últimos livros que eu li em podcasts foi dica sua. Te sigo no Medium. E queria dicas de livros gerais, assim, que mudaram o seu modo de pensar. Não precisa ser específico de business e tudo, mas que mudaram o seu modo de pensar e criou o Rigonati de hoje, assim. Bom, falando primeiro do podcast, né, o Playbook é um projeto da Astela para tentar levar uma visão multidisciplinar das máquinas, né? Então, a gente procura levar empreendedores e investidores para falar dos seus principais desafios ao longo aí da jornada de crescimento. Então, quem quiser, é só procurar a Astela Playbook aí na sua plataforma de podcast. E acho que, falando de livro, acho que o livro que mais transformou, né, a minha vida e acho que é o pilar, né, acho que de um pouco de tudo aquilo que a gente fala, é O Poder do Mito. E os livros do Joseph Campbell. Para quem não conhece, o Joseph Campbell talvez o maior mitólogo da história, né? É o cara que destilou a ideia da jornada do herói. Foi o cara que ajudou o George Lucas a criar o plot, né, do Jornada nas Estrelas. Não é à toa que os nossos fundos chamam Journey, né? Porque para a gente tudo são jornadas, né? E o nosso linguajar, tudo isso que a gente faz é tentar ajudar o Neo dentro do Matrix a passar por aquilo que tem que ser passado da melhor maneira possível, né? Então, recomendo para quem quiser rever O Poder do Mito ou O Herói de Mil Faces. Storytelling é tudo, no final das contas. Obrigadão mesmo, Rigonati, mais uma aula. Obrigado a você. Essa parte desse estudo, né, e esse aprendizado, né, que parece que o mundo de investimentos é quase uma startup, né? Está em desenvolvimento e conhecimento. E hoje a gente tem esse lado americano, tem esse lado chinês. É muito interessante ver a China como uma tendência, a gente ser mais parecido com a China do que
dos Estados Unidos. E, Felipe, o desafio de como medir empresas que têm um potencial que é maior do que o valor presente, para quem está envolvido em investimentos ou em M&A, o enorme desafio de achar regras racionais que possam ser negociadas entre compradores e vendedores, de o que se consensa para estabelecer um valor numa empresa, numa troca de ações ou no momento de capitalização. Tem uma história... Quando o Rigonati nos dá essas aulas todas, né, de processos, e com o conhecimento que ele tem, ele é intelectualmente muito bem dotado, né, e culturalmente muito rico, né? Então, esse cabedal todo de livros, né, essa lista enorme de livros que ele leu e que ele guarda, né, é muito interessante. Eu acho que a Stella deve ser das poucas não. Todas as empresas de venture capital, elas têm seus métodos, seus processos, né? E o Rigonati é muito rigoroso, talvez dos mais rigorosos, né? Apesar disso, ele o tempo todo fala também que existem essas questões da sorte, do entrelaçamento das probabilidades, e que tem um âmbito meio cinza, né, que não se domina tão bem, que tem um pouco de sorte aí, mas também tem aquela coisa de que é impossível a gente ficar prevendo o futuro o tempo todo, e que o mundo das startups tem muito disso, né? Os investidores, de um modo geral, são muito rigorosos com as startups, eles têm uma série de processos e metrificações. No entanto, eu acho, de um modo geral, esse setor, eu digo, e aí eu falando da ótica do investidor, né? Eu acho que os investidores, ele no programa passado falou que ele consegue aumentar de 25% para 33% a probabilidade de acerto dos investimentos da Stella em relação à média estatística do setor de investimento de venture capital de um modo geral, né? É muito curioso, porque eles exigem 100% de acerto ou perto disso das startups, e eles investidores, são um setor que tem, em média, 25% de acerto, né? Ou talvez menos do que isso. Então, ainda é um setor que, se a gente fosse rigoroso como eles são com as startups, a gente chegaria à conclusão de que é um setor meio ineficiente, né? Porque a gigantesca maior parte dos businesses, dos investimentos que eles fazem, acabam não dando certo, né? E aí, Pierre, me ocorre uma relação curiosa de que a indústria de conteúdo ela tem uma taxa de acerto baixíssima, na ordem de 20% do seu catálogo. Então, 80% dos títulos de uma editora, 80% do catálogo de uma produtora de cinema ou de um produtor de séries não dá o retorno esperado. Então, a minha reflexão é que talvez tenha uma coisa de arte ou talvez tenha uma coisa abstrata do que a gente chama de inteligência. É inteligência racional? É inteligência intuitiva? E eu acho que nos dois segmentos você tem um feeling. Este negócio tem o potencial, essa química dessa oferta com esses empreendedores nesse momento de mercado. Eventualmente, alguém que viesse propor um carro antes de existir a tecnologia de motor a combustão teria fracassado, apesar de ter a visão correta de uma solução. Correto. Ele fala ali, no meio de citações conceituais, até filosóficas, né, de teorias econômicas e tudo, ele cita a teoria das adjacências. Eu li um livro muito interessante sobre isso, de um cara chamado Steven Johnson. O Steven Johnson, ele tem um livro que chama Where Good Ideas Come From, ou seja, de onde vêm as boas ideias, né? E as startups são fundamentalmente drivadas por inovação, né? Esse livro, ele dá alguns fundamentos de como ser inovador, porque uma das formas de você buscar inovação é você enxergar um pouco um pedacinho do futuro, né? De o que o futuro está preparando para a gente. Como a gente não tem bola de cristal, a teoria das adjacências é assim: o presente já contém uma adjacência, ele tem um pedacinho de futuro. Essa é a teoria das adjacências, né? E ele, no final do papo, ele fala sobre isso. Ele fala que hoje, por causa do Covid e tudo mais, a gente já está enxergando um pedacinho do futuro. Ele fala 7 tendências que vão nortear os próximos anos, né? Então, a gente já está, de verdade, enxergando um pedacinho do futuro. Isso é a teoria das adjacências, né? O futuro permeia já um pedaço do presente. Quando ele diz que as startups, elas deveriam, né, o que eles na Stella promovem, que elas destinem 20% dos investimentos e do tempo para tentar investigar o que vem por aí, né, ou investir em inovação, isso é uma forma de você estar pronto para a adjacência, né?
para essa coisa que vai acontecer, que a gente não tem como prever, mas que a gente está meio prevendo no presente. 2 pontos eu acho que interessantes do que o Pierre falou e que o Álvaro falou antes. Um é sobre essa questão do acerto e erro, né? Lembrando que eles estão comprando um projeto de futuro grande, então eles podem errar 80%, porque se o 20% der certo, 10% der certo, o todo pode dar certo. Então, em alguns casos, um VC que acerta 80% pode gerar muito menos retorno do que o VC que acerta 1% se acertar o 1%. Então, essa parte da arte, né, como o Álvaro falou muito bem, é super interessante. Tem outro lado super legal sobre ideias e inovação, que eu vi isso que foi do Marcos Poli, que ideias, elas valem em pontos, em dinheiro, de -5 a 20, e execução vale de -10 a 1 bilhão. Então, você pode ter a melhor ideia do mundo e ser uma péssima execução e ela não valer nada. Você pode ter uma ótima ideia, uma péssima ideia, ela também não vale nada, uma média ideia pode valer muito. Então, essa junção dessas duas vertentes entre ideia e execução é muito importante. E só para terminar, fora esses 2 lados que são extremamente interessantes, o timing é muito legal, porque a gente está falando de empresas que estão prevendo um futuro que hoje a gente não conhece. Então, quem diria que o futuro do e-mail seria o WhatsApp, por exemplo, né? E a gente usa e-mail ainda, o e-mail não mudou nada desde o início, né? E outras coisas, por exemplo, o primeiras mídias sociais foi o Friendster, teve outras antes, e o Friendster saiu e ninguém lembra do Friendster. Por quê? Porque ela foi criada numa época que a internet era ruim, não funcionava, a ideia era boa, uma ideia com Second Life também era uma super ideia, não funcionou, e tem várias outras ideias que eram super inovadoras e às vezes não estavam no momento correto. Então, às vezes, não é somente ser inovador, é inovação com execução, com o momento. E saber ler essas 3 coisas que é o grande diferencial dos grandes VCs para os outros. Essa conversa me traz uma outra reflexão também de que é a cultura de cada país. Então, nós brasileiros temos uma cultura que foi formada como extrativista, depois capitanias hereditárias, e poucos casos de empreendedorismo. Um Estado muito grande, muito presente, onde grande parte da economia privada era dependente e conectada do Estado. Você tem algumas exceções, como o Barão de Mauá, Chateaubriand e outros, mas quase sempre empreender no Brasil era fazer uma carrocinha de pipoca, ou uma pizzaria. Recentemente, eu acho que a gente está começando, e tivemos uma primeira influência, talvez, do modelo americano, uma derivação da época de .com, onde o valor absoluto das coisas não valia nada, o que valia era o valor relativo. E estamos achando o nosso caminho. Porque você tem países como Israel e países como Estados Unidos que têm no seu DNA o empreendedorismo e que o Estado entende e apoia o empreendedorismo, e você tem o Brasil que está aprendendo isso. Eu acho que a gente está aprendendo rápido e estamos com casos admiráveis de resultado que a gente está vendo aí de sucesso, e a lista é longa, mas me ocorrem alguns rápidos, como é o caso da XP, como é o caso da Nubank, como é o caso do UOL, Local Web, e essa lista a gente pode escorrer ela. O setor financeiro brasileiro é um setor de excelência global, e está sendo agora provocado por outras coisas, mas a gente não pode perder de perspectiva quem nós somos como país e como cultura, e que nós viemos o nosso DNA não é empreendedor, o nosso DNA é dependente do Estado, é dependente de um grande pai a servir. E nós estamos tomando essas rédeas como empreendedores e como cidadãos e criando negócios e criando sistemas virtuosos. Bom, assim a gente encerra mais um episódio do Sob Controle, podcast da Pipeline Capital. Esperamos os áudios de vocês com os comentários e sugestões no nosso WhatsApp 11 5199 0880. Se você ainda não segue a Pipeline Capital no LinkedIn, aqui vai o endereço: linkedin.com/company/Pipeline Capital. No próximo episódio, que vai ao ar na próxima segunda pela manhã, vamos conversar com Léo Xavier, pioneiro do mobile no Brasil, empreendedor e empresário bem-sucedido. Te esperamos lá! Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, edição e sound design de Luiz Felipe Lamucci e trilha e identidade sonora de Frederico Eliodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob Controle é mais um podcast Audioria. O meu não está permitindo aqui, que eu voltei agora. É um castigo a você, é isso. Não faz isso. Quem mandou sair? Quem mandou sair?